Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. Boa noite! Vamos para mais uma aula de assistente administrativo e hoje nós estamos falando ainda de gestão da qualidade. Ok, meus queridos? Vamos focar, meu diretor, para que nós possamos entender melhor o assunto de hoje. Vamos ver o nosso roteiro. Vamos lá. Então, meu querido aluno, hoje nós vamos ver, meus amados alunos, hoje nós vamos ver 7 ferramentas para o controle e a melhoria de qualidade. Vamos falar dessas 7 ferramentas. Porém, antes de nós falarmos dessas 7 ferramentas, a gente vai contextualizar, disseminar sobre os modelos de gestão de qualidade. Certo, meus queridos alunos? Então, é muito importante para que a gente possa compreender e entender, certo, este assunto. Tá ok? Então, nesta aula, além de a gente ver os conceitos, as 7 ferramentas, o controle de qualidade, a gente vai ver as atividades que são importantes. Então, os profissionais da gestão de qualidade, ele tem um papel, certo, de trazer, certo, a qualidade para dentro das empresas através da inspeção, do controle, da qualidade de todos os produtos da empresa, tanto produto como serviço, tá, gente? Então, o papel principal da gestão de qualidade é isso, é encontrar bastante a relação desses primórdios, desses inspetores, buscar dentro do departamento da qualidade as especificações e a qualidade total. Então, atualmente ainda persiste a necessidade de uma estrutura para a qualidade, responsável pelo gerenciamento, pela operação do sistema da qualidade, pelos seus procedimentos, documentos, métodos, que inclui padrões para produtos, políticas de qualidade. Lembrando que então nós temos que ter tudo isso nessas questões. Entendeu? Então nós temos que ter essa percepção, certo? Essa percepção da gestão da qualidade, essa percepção do sistema da qualidade, tá? Dentro, que inclui esses padrões, essa política de gestão de qualidade dentro das operações. Lembrando que a gestão de qualidade, ela foi introduzida, a gestão da qualidade total, ela foi introduzida dentro das indústrias, certo? Hoje nós não vemos só a gestão da qualidade dentro das indústrias, tá, gente? Então, a gestão de qualidade, ela passou para todos os níveis das organizações, todos os níveis da organização. Para tu ter ideia, existe até curso superior de qualidade, certo? Para vocês terem ideia de qualidade. Então, meus queridos alunos, o curso de gestão de qualidade, quando vocês forem fazer, ele vai assegurar que uma organização, produto ou serviço, seja consistente, que ele possui componentes como planejamento, garantia de qualidade, controle de qualidade e melhoria de qualidade. Ele tem que ter esses 4 componentes importantes para dentro da gestão de qualidade. Mas, professor, o que é essa gestão de qualidade? A gente vai somar processos, a gente vai somar técnicas e estratégias com o objetivo de assegurar que o produto e serviço sejam entregues conforme as expectativas. Ela se divide em 2 suportes básicos, que é a garantia da qualidade e a melhoria da qualidade, certo? Então, quanto eu posso utilizar, quanto é que um gestor de qualidade ganha, professor? Gente, tem gerentes e gestores de qualidade que chegam a ganhar R$5.000, R$2.000, R$3.516, segundo o site vagas.com.br, certo? Professor, quais são os 7 pilares da qualidade? É buscar a liderança, buscar a melhoria contínua, buscar a decisão baseada em dados ou fatos, trazer a questão da gestão da qualidade, ter uma visão sistêmica, ter um gerenciamento por processo, tá? Então, as 4 etapas da gestão da qualidade, ela envolve o planejamento, ela envolve a verificação, ela envolve
agir corretamente, ela envolve o plano de ação, certo? Por isso que muitos gestores da gestão de qualidade trabalham na busca da qualidade nessa abordagem da gestão de qualidade, principalmente Garvin, certo? Que ele definia, certo? O Galvin, em 1984, ele defendia 5 abordagens principais, certo? A abordagem transcendente, baseado no produto, baseado no usuário, baseado na produção e baseado no valor, que é o posicionamento estratégico da qualidade, que é o planejamento estratégico ou posicionamento estratégico da qualidade, certo? Deu para entender que nós temos essas questões dentro da gestão da qualidade? Então, gente, os profissionais da gestão da qualidade implica ser eficiente para a elaboração de testes e ensaios para a análise da qualidade dos produtos, assim como a auditoria interna dos sistemas da qualidade, visa garantir e melhorar os sistemas implementados, elaborar relatórios de qualidade para a gerência das funções mais importantes. Também implica em promover a capacitação, treinamento em métodos e ferramentas de planejamento e controle da qualidade em áreas. Então, gente, os profissionais da gestão da qualidade, mas afinal, qual a diferença entre a antiga abordagem e a abordagem atual? A principal diferença consiste no fato de que cada departamento, seja ela de produção, seja ela de operação, passa a ser responsável pelo controle e pela qualidade dos produtos fabricados, bem como dos produtos desenvolvidos. Assim, o departamento de qualidade, gente, ele é responsável por prover a habilidade e os procedimentos necessários para que o sistema funcione como um todo. Professor, presta atenção. Qual a diferença entre a antiga abordagem da gestão da qualidade e a atual? Essa é a pergunta crucial. Ou seja, antigamente o fato de que cada departamento, seja ele de produção ou de operação, passa a ser responsável pelo controle, pela qualidade dos produtos fabricados, bem como dos produtos desenvolvidos. Ou seja, o departamento de qualidade, gente, ele é responsável por prover a habilidade e os procedimentos necessários para que o sistema funcione como um todo. Ah, professor, legal. Compreendido e entendido essa diferença, essa consistência, essa diferença da produção e da operação, certo? Da qualidade total. Então, o departamento de qualidade é responsável por prover essa qualidade, esses procedimentos necessários. Perfeitamente. Perfeitamente, meu amado aluno. Então, a gente não pode ter nenhuma dúvida em relação ao que nós estamos colocando aqui para vocês. Qualidade é responsável por prover a habilidade e procedimentos necessários para que o sistema funcione como um todo. Entenderam que todos são responsáveis. Responsáveis. Todos, meus queridos. Não, sem tirar, sem botar. Todos são responsáveis pela busca da gestão da qualidade. As novas abordagens da qualidade, como o programa 6 Sigmas, que são fortemente direcionados para a apuração dos ganhos de projetos de melhoria, surge a necessidade de maior integração entre a área da qualidade e os demais departamentos da empresa, para que os ganhos advindos do programa possam ser apurados com maior precisão. Por exemplo, no lugar de especialista, há necessidade de profissionais da qualidade com uma visão mais geral da empresa, que entendem os processos para permitir tal integração dentro da empresa. Então, um lugar de especialistas, há uma necessidade de profissionais da qualidade com visão mais geral da empresa, que entendam que os processos para permitir essa integração. Então, produtos cada vez mais avançados, profissionais enganjados, focados, fazendo a otimização dos processos da produção. As exigências empresariais cresceram muito com o passar dos anos, assim como se passou a cobrar muito mais do profissional da qualidade. Então, esse profissional é peça-chave das organizações, que buscam inovar constantemente para que se diferencie do mercado. É responsável por melhorar o trabalho desenvolvido por outras empresas. Vários atributos compõem o seu perfil. Vamos lá, conhecer os 7 principais características. Presta atenção. Um profissional é peça-chave da organização que busca inovar constantemente para que se diferenciar do mercado. E é responsável por melhorar o trabalho desenvolvido por pessoas
da empresa. Professor, então os profissionais de qualidade têm algumas características. Que características são essas? Primeira característica, onde está o seu foco? Está a sua força. Foco. Tem que ter foco profissional. Pensamento sistêmico. Organização. Perfil integrador. Visão estratégica. Liderança. Formação. Essas são peças-chaves, certo? Peças-chaves, certo? Peças-chaves para que a gente possa entender, certo? Entender essas questões. Então, meus queridos alunos, deu para entender o que significa? Deu para entender, meus queridos? Deu para entender o que significa? O que significa? Então, esse pensamento sistêmico, o que significa? O pensamento sistêmico é entender que as partes completam o todo. Deu para entender? Deu para entender o que significa? Então, essas são as questões. São pontos de suma, hiper, mega importância. Então, eu tenho um foco, eu tenho um pensamento sistêmico, eu tenho uma organização, eu tenho o perfil integrador. Então, esta aula, meus queridos, ela é de suma importância para vocês entenderem quais são os 7 pontos, principais características de um profissional de qualidade. Então, o profissional de qualidade ele tem que desenvolver isso. O que significa foco, professor? Não existe fórmula mágica para manter o foco. Porém, algumas ações são bastante eficazes nesse sentido, professor Gilvan. Como assim, professor? O que são eficazes nesse sentido? Quando se falam-se em foco, nós temos aí a certificação de qualidade, como a ISO, que é uma certificação internacional. Nós temos as auditorias internas e externas, nós temos a medição de satisfação do consumidor, treinamentos de qualidade, entre outros, e exigências. Nós vamos encontrar pontos críticos que podem ser melhorados, como a causa da satisfação do cliente em determinado produto. Isso exigirá foco em pesquisa para descobrir qual ponto precisa existir uma modificação. Deu para entender como encontrar esses pontos críticos que podem ser melhorados por causa da insatisfação do cliente com determinado produto? Então, a certificação da qualidade, como a ISO, auditorias internas, externas, a medição de satisfação do consumidor, treinamentos de qualidade, dentre outros, exigem foco. Encontrar pontos críticos que podem ser melhorados. Ter uma visão holística, meus amados alunos, onde eu vou verificar as principais causas da insatisfação do cliente com determinado produto. Isso exigirá um foco, certo, em pesquisa para descobrir qual ponto precisa existir essa modificação. Pensamento sistêmico, meu amado aluno, consiste em uma forma de analisar uma linguagem, compreender o relacionamento entre as pessoas, modelar o comportamento sistêmico. Significa também, gente, possuir uma característica capaz de enxergar a função desempenhada por outras pessoas. É que nem uma historinha, né, que de uma fazenda que existia um ratinho, e esse ratinho, né, um certo dia estava muito feliz, entendeu? Então nós temos essas questões.
Então, vence bem. Então, nós temos que enxergar essa característica do pensamento sistêmico que nem a história da vaquinha, onde como é que chama? O ratinho foi preso, né? O ratinho, ele morava numa fazenda e uma vez a dona da fazenda comprou uma ratoeira e colocou bem na portinha da entrada da casinha dele. Ele ficou tão desesperado, ficou triste, foi atrás da vaca. Vaca, me ajuda. A dona da casa colocou uma ratoeira na casa. Aí a vaca olhou para o ratinho e disse, não, o problema não é meu. Aí, ele frustrado com a vaca, foi até as galinhas. Né? As 3 galinhas estavam lá ciscando e perguntou. Galinhas, colocaram ratoeira na casa. Eu estou preocupado, é capaz de eu morrer. Aí as galinhas olharam para ela, o problema não é meu. O problema é seu. E, da mesma forma, quando ele foi atrás dos porcos, os porcos disseram a mesma coisa, o problema não é meu. Quando a gente é capaz de enxergar a função desempenhada por outras pessoas com maior clareza, quando a gente busca permitir que o trabalho para alcançar a maior qualidade possível, é preciso agregar resultados. Quando eu falo agregar, significa que o meu trabalho depende do seu e vice-versa. De repente, no meio da noite, a dona da casa escuta um barulho. E ela desce correndo e diz, peguei o rato. Como estava escuro, no meio da noite, pegou uma cauda de uma cobra venenosa, peçonhenta. E acabou mordendo a dona da casa. E a dona da casa acabou ficando doente. E dando uma febre de 40 graus. Vocês sabem o que é bom para uma febre de 40 graus, além de remédio? Uma canja de galinha, gente. Uma canja de galinha é muito bom. Caldinha assim, bem reforçado com aquele... Como é que chama, meu Deus? Que a gente bota farinha. Até esqueci o nome agora. Que eu gosto muito. Pirão. Obrigado. Rapaz, fugiu da minha cabeça. Eu amo pirão. E fizeram, mataram as galinhas. Que o ratinho pediu ajuda para poder fazer o pirãozinho e o caldinho de galinha. Aí, ela não melhorou, né? E ela começou a receber muitas visitas. Então, o marido dela, para poder fazer uma ceia, para poder recepcionar as pessoas com fartura, matou os porcos para poder receber as pessoas. Só que a moça, a dona da fazenda, era muito querida na cidade, ela acabou falecendo e veio gente de toda a região para poder se despedir dessa dona da fazenda. E ele teve que matar um boi, aí a vaca, para poder servir, né, fazer um banquete, né, de despedida. Aí, o que foi que aconteceu? Esse negócio de problema não é meu. Vocês podem observar que, com esse exemplo que eu estou dando aqui, o pensamento sistêmico acaba. Entendeu? Então, o pensamento sistêmico, eu tenho que compreender que o relacionamento entre as pessoas, ela modela o comportamento do sistema. Ou seja, nós, como pessoas dentro de uma organização, a gente tem que cuidar um do outro. Eu tenho que ser mais empático com o Júnior tem que ser mais empático comigo, o Júnior tem que compreender a situação de cada um, e é assim, a gente tem que criar uma conexão, uma sinergia, certo? Para agregar mais valor nos resultados dessa organização. E é assim que funciona dentro da organização. Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Então, são pontos cruciais dentro dessa situação que eu estou colocando aqui para vocês. Então, é permitir coordenar o trabalho para alcançar. Então, a organização é fundamental porque o setor de qualidade é responsável por repassar esse conceito para as outras áreas de empresas. Entendeu? Outra questão da organização, certo? Organização. Então, quais metodologias, professor, que nós podemos usar para que nós possamos entender e compreender o que está
sendo colocado aqui por você, certo? O que nós estamos sendo colocado aqui para possamos entender e compreender este assunto de uma maneira bem simplória. Então, nós temos o ciclo PDCA, que são as metodologias, que eu já expliquei para vocês, que possibilitam identificar os problemas e as melhorias que acontecem em cada etapa dos processos empresariais, onde o P é o planejamento, o é a questão do planejamento é a execução, é a verificação e agir corretivamente, trazer a melhoria contínua, que foi transcrito pelo Demme, né, Eduardo Demme, que ele possibilitou identificar os problemas e as melhorias contínuas. Como eu já falei para vocês várias vezes sobre os 5S, eu já falei do Seiri, Senton, Seitsu, Siktsuku, diz respeito do senso de utilização, de ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. Está ligado ao desenvolvimento pessoal de cada setor. Pois acredite-se que cada pessoa trabalhe bem e de forma organizada o trabalho ser melhor possível. Perfil integrador, professor, é uma característica importante em profissionais de diferentes áreas. Facilitação da comunicação entre áreas e setores. Perfil integrador é uma característica importante em que os profissionais de diferentes áreas farão a facilitação da comunicação entre os setores. Então, o que é perfil integrador? É uma habilidade que vai evidenciar ainda mais a qualidade, pois ela tem como principal papel a facilitação, a comunicação, certo? Entre os setores quando existe a integração. Eu digo e repito, uma empresa, quando ela procura ter um perfil integrador, ela precisa ter uma visão mais horizontal. Tem que ter uma visão mais horizontalizada. O que significa uma visão mais horizontalizada, professor Gilvan? O que significa? Significa que nós temos que buscar, certo? Significa que nós temos que buscar esses pontos cruciais dentro, certo, da integração. Então, meus queridos alunos, temos que buscar esses pontos cruciais. Tem que buscar esses pontos cruciais para que nós possamos entender e compreender, certo? Então, essa facilitação, essa integração, ela ocorre quando nós conseguimos trabalhar essa visão horizontalizada. A participação de todos, gente, a comunicação entre setores, a participação de todos é importante. A busca por esse perfil é benéfica para qualquer empresa, já que vou fazer uma análise, um gestor de qualidade consegue fazer a transição e ajudar todas as áreas a buscar a excelência, tanto que diz a respeito às certificações, quanto ao processo dessas certificações, certo, meus queridos alunos? Processos dessas certificações, quando buscam o perfil benéfico da empresa, certo, meus amados alunos? Então, tem que buscar entender, compreender estes pontos. Eu estou mostrando aqui para vocês, para que vocês possam compreender e entender este assunto, certo, meus amados alunos? De uma maneira que nós possamos colocar essa comunicação nos setores possíveis de integração. Professor, e o que seria uma visão estratégica? A base de todo negócio deve ser a estratégia, o bom desenvolvimento dela. O profissional de qualidade é responsável por pontos estratégicos
da empresa precisa desenvolver essas características constantemente. Já que o mercado e suas exigências mudam exponencialmente. O gestor da qualidade ele lida com métodos de coleta de dados. Ele faz uma análise avançada com as entregas de todos os setores. Logo, ele precisa ser estratégico para preparar o que realmente fará. Diferentemente possível, né, um negócio em que apenas um dos dados poderá ficar guardado para o seu uso posterior. Então, a gestão de qualidade lida com métodos de coleta de dados. Análise, a gente não pode trabalhar com achismo. A gente tem que trabalhar com dados. Transformar dados em informações. Informações em conhecimento e conhecimento em tomada de decisões. Certo? Isso é uma visão estratégica. Estratégica, meus queridos alunos. Então, essa é a visão estratégica. Certo? Então, meus queridos alunos, essa visão é estratégica. Então, estão conseguindo entender nessa sexta-feira, certo? A gente está conseguindo aprender este assunto, meus amados alunos. Então, é isso, meus queridos. São pontos importantes para que nós possamos entender este assunto, certo? Deu para entender? Então, estou colocando aqui para vocês esses pontos para vocês conseguirem compreender. Então, vejam esses pontos. Então, esses pontos são de suma importância para dentro deste assunto. Então, logo, precisa ser estratégico, separar o que realmente fará diferença positiva no negócio e apenas um dado que poderá ficar guardado. Outro ponto de suma importância é a questão da liderança. Liderança não precisa ser apenas exercido por quem possui um cargo de chefia. Pode ser líder. Líder pode ser um cara nato, que tenha um grande poder de persuasão, aquele que tenha talento. Deve ser desenvolvido por profissionais de qualidade, principalmente porque eles lidam de maneira direta com os colaboradores. Saber ouvir e melhorar o dia a dia do trabalhador. Primeiro passo para facilitar as ações. Então, isso, gente, acaba trazendo, assim que possível, garantir que ele desenvolva o máximo de seu potencial. Como tirar esse potencial? Agradá-los, né? Conversar, dialogar, valorizar, certo? Valorizar esses pontos de suma importância, certo? Esses pontos de suma importância. Deu para entender? Então, é simples, assim, para que vocês consigam compreender e entender a importância da qualidade. Professor, você estava trazendo, né, este assunto de qualidade com bastante tempo, porque eu falo para vocês, eu trouxe de uma maneira bem resumida mesmo, para vocês compreender esses pontos de suma importância. Muita importância, certo? Para a gente não esquecer, certo? Então, são pontos maravilhosos que nós não possamos jamais perder esses pontos. Então, esses pontos, eles são cruciais para o nosso entendimento, certo? Então, pontos. Então, deu para entender, meus queridos alunos? Deu para entender que seria que é importante esse ponto, é crucial, assim garantir ele desenvolver o seu potencial. Então, formação, professor, formação. O atributo primordial, esse é o atributo mais primordial dentro da gestão da qualidade. É um atributo na área da qualidade, porque os profissionais que compõem o setor podem vir
de diferentes formações. Logo, eles precisam conhecer as ferramentas e estruturas que compõem o seu trabalho, para que possam realizar as atividades com maior desenvoltura. Porque atuará na busca da competitividade, na gestão das operações, nas melhores práticas, flexibilizar os processos quando necessário, gerir o tempo de entrega dos outros setores, trazer a qualificação, inclui a informatização dos processos e as características como pré-existente, chamada agilidade e a autoprodutividade. Certo, meus queridos? Então, professor, trazendo a síntese das abordagens teóricas, né, desses precursores, a qualidade, ela tem os gurus, né, os gurus da qualidade, que fala em relação à qualidade, fala em relação ao ser humano, fala em relação ao sistema, fala em relação à gerência, fala em relação ao apoio, fala em relação aos pontos fortes e pontos fracos. Então, as abordagens teóricas, eles têm esses teóricos percussores da gestão da qualidade, que envolve quanto a qualidade, quanto ao ser humano, quanto ao sistema, quanto à gerência, quanto ao apoio, quanto aos pontos fortes e os pontos fracos. Então, aí nós temos o síntese, de maneira bem resumida, quem foram os precursores da gestão da qualidade. Cada um com sua visão. Por exemplo, o Fishburne, nós tivemos aí do Fishburne, ou Fishburne, clientes exigem, empenhado nas especificações em todas as etapas, nos processos compatíveis com as exigências. Já Deming buscou entender perfeitamente as necessidades do cliente, buscou resultados mais homogêneos, buscou a medida de previsão, eliminar variações, certo? A questão da verificação. Joseph Duran veio a percepção adequada das necessidades do cliente, as melhorias efetuadas a partir dos níveis já alcançados. Nós tivemos aí também Ishikawa, a percepção das necessidades do mercado, satisfação total dessas necessidades. Nós tivemos a adequação dos produtos, nós tivemos resultados homogêneos. Taguchi, nós tivemos desde o momento design do produto, reconhecer a qualidade de um produto, um assunto social e não apenas da empresa. E CROSP, satisfação do cliente, define as especificações do produto, cumprimento total das especificações. Então, nós tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Faltou aí o Ishikawa. Ishikawa, né, outros autores, certo? O pai da, né, o Walter, né, o pai do controle estatístico, certo? Faltou ele aí. René Ishikawa é o pai do controle estatístico. Tem outras abordagens, outras sínteses, tá? Que nós podemos entender. Ó, professor, e o Fishburne? Ser humano, qual é a visão dele? Presta atenção nessa questão quando tem a visão de qualidade, ó. Clientes exigem, então eu tenho que empenhar na questão do cliente. Aí eu tenho aí a questão do ser humano, que é a conscientização da contribuição individual para o resultado final da qualidade. Eu tenho um comprometimento e a conscientização. Eu tenho a motivação via integração, identidade de objetivos entre as empresas e o funcionário. Eu tenho um comprometimento com a qualidade em todos os níveis, total envolvimento. Eu tenho um Ishikawa, a valorização total do ser humano. Qualidade é inerente ao ser humano. Eu tenho um comprometimento com a qualidade da vida, tanto individual quanto social. Eu considero que a abordagem fraca na que diz respeito ao ser humano. O que o Crosby diz? Comprometimento, conscientização, comunicação, motivação, certo? Conseguido por meio de recompensas diversas. Isso se trabalham com essa visão, gente. Cada um tem sua visão. O que é que eu aconselho vocês fazerem? Vocês procurarem no Google, né? Aconselho vocês procurar no Google características de cada autor. Então vamos lá. De sistema, professor. Fishburne, ele foca na estrutura técnica administrativa, em procedimentos mais detalhados. Deming, professor, faz a definição das necessidades do cliente, aprimoramento dos processos, melhoria contínua. Esse cara foi sensacional. Transferência dos resultados aos clientes.
Duran, características do produto para a satisfação do cliente, aprimoramento, equipes interfuncionais e compromissos com níveis de qualidade. Ishikawa, início com o projeto do produto, desenvolvimento de novos produtos, aperfeiçoamento contínuo com o uso das relações, garantia de qualidade ao cliente. Taguchi, difícil de efetuar controle de sistema quando se refere a produtos. Gente, o que eu estou lendo aqui para vocês são apenas características que cada autor trouxe na visão do sistema, certo? Deu para entender? Então, são pontos cruciais que nós precisamos trabalhar, certo? Tirar estas dúvidas, certo? Porque isso que nós temos que buscar, certo, meus queridos? Buscar pontos que são cruciais para o nosso pontos, entendeu? Então, são pontos cruciais para que a gente possa entender e compreender, certo? O nosso assunto de maneira bem prática, meus amados alunos. De maneira bem prática, para que vocês não fiquem, certo? Fiquem na dúvida, certo? Nessa dúvida, para que vocês possam colocar em prática este assunto tão importante dentro de uma instituição, seja ela pública ou privada, certo? Ou privada, seja ela pública ou privada. Então, conseguiram compreender, entender estes pontos que eu digo e repito. Então, temos que entender. Deu para entender? Então, sejam pontos cruciais, certo? São pontos cruciais que vamos compreender e entender dentro da gestão da qualidade, certo? Dentro da gestão da qualidade. A gente não pode se frustrar em relação à gestão da qualidade. A gente tem que compreender, entender e colocar, meus amados alunos, esses pontos para que a gente possa entender e compreender este assunto de forma bem tranquila, certo? O que significa esses valores. Então, para que a gente possa entender a gerência, na visão gerência e apoio, gerência de especialistas, a característica, sistema de qualidade estruturada. Demi colocou o controle estatístico do processo. Duran colocou a metodologia de solução de problemas. Ishikawa desenvolveu 7 ferramentas básicas, já nós vamos falar. Taguchi, controle estatístico do processo, igual o Demi. Crosby trabalhou o planejamento e o controle de qualidade e o sistema de comunicação. Por fim, aí nós estamos trabalhando os pontos fortes e os pontos fracos, certo? De cada autor, certo? Síntese de cada autor. Então, os pontos fortes: fornece abordagem total ao controle da qualidade, vai enfatizar a administração, inclui sistemas sociotécnicos, promove a participação dos funcionários. Pontos fracos: não diferencia diferentes contextos de qualidade, não reúne diferentes abordagens. Demi fornece a lógica sistêmica, funcional, identifica os estados de melhoria, enfatiza que a administração antecede a tecnologia. A liderança para a Demi e a motivação são vistas como importantes, bem acentuada. Valoriza os métodos estatísticos, diferencia a cultura ocidental. Já os pontos fracos, trabalha-se o plano metodológicos e princípios de ação vagos. Abordagem de liderança, motivação de vista com personalidade, não trata situações políticas nem maneira coercitiva,
não trata as situações políticas, ou de maneira coercitivas. Então aí, gente, é mostrado os pontos fortes e os pontos fracos dentro de uma organização, certo? Então, são pontos cruciais que precisamos entender para que vocês possam desenvolver esses pontos, tá? Esses pontos, certo? Dentro das organizações. Conseguiram compreender esses pontos que são cruciais? Então, são pontos que nós precisamos buscar dentro da organização. Colocar em prática, colocar de forma bem tranquila esses pontos para que a gente não possa cometer erros. Então, por que é importante para você técnico? Por que são importantes para você técnico, futuro técnico em administração, de assistente administrativo? Por que é importante? Porque o assistente administrativo, se ele sabe as principais técnicas da gestão da qualidade, com toda a certeza, ele consegue aplicar de maneira correta e excelente a gestão da qualidade, seja na qualidade de atendimento ao cliente, seja na recepção, seja em um protocolo, seja num evento, seja aonde ou função que vocês estão exercendo, é necessário vocês utilizar a gestão da qualidade, meus amados alunos. Então, a gestão da qualidade ele é de suma, hiper, mega importância, seja no setor público, seja no setor privado, seja no terceiro setor, em qualquer lugar, até dentro da sua própria casa. Você tem que buscar excelência no que faz. Trazer o zero defeito, trazer uma gestão de qualidade. Deu para entender? Então, meu querido aluno, não saia daí, a gente volta já já com muito mais assuntos.